Quando me convidaram, quando o senhor pastor Thales me convidou para trazer essa palavra, ele pediu para eu falar sobre mudança de mentalidade, que hoje em dia muitos coaches chamam de mudança de mindset. Mas nada mais é do que mudança de mentalidade, a gente mudar a nossa mentalidade. Sabe, mudar a nossa mentalidade. E falar sobre isso no final do ano, encerrando esse ano para a gente começar mais um ano, é muito importante, né? É a gente começar o novo ano com um pensamento diferente. E a forma com que a gente pensa, ela define muita coisa na nossa vida, ou 90% da nossa vida. 90% da nossa vida ela é definida com o que a gente pensa, com as nossas crenças, com o que a gente cresceu pensando e aprendendo a pensar sobre isso. Não é verdade? Então, se você tem um pensamento... Muito obrigado. Na taça. Que é isso? Eu estou muito diferente hoje. Então, se você tem uma mentalidade sobre você mesmo, de que você não consegue, que você não vai conseguir, de que você é uma pessoa inferior às outras pessoas, provavelmente é o que vai definir sua vida. Porque é aquilo que você acredita. É aquilo que está enraizado na sua cabeça. Então, às vezes, você quer mudar de vida, você está batalhando já, e você fala assim, cara, meu 2024 não foi para frente, meu 2024 não andou, eu tentei muita coisa, sabe, eu atirei para tudo quanto é lado, investi em muitas coisas, mas eu não saí do lugar. Talvez a forma com que você esteja pensando sobre você mesmo é que não te permitiu sair do lugar. Talvez o como você está se enxergando não deixou você caminhar nesse 2024. Sabe, aproveita que você está no finalzinho aqui de 2024 e começa 2025 de uma forma diferente. E ao invés de você pensar em tantas coisas que você precisa mudar na sua vida, talvez essa noite você precisa começar a mudar a forma como você se enxerga. A forma como você pensa sobre a sua vida. Não é verdade? Então agora, eu creio que daqui para frente é reta final, é a sexta-feira do ano, né, agora, para a gente entrar ali, 25 já é sábado do ano. Então, é o momento de você começar a escrever suas metas para 2025, você começar a planejar o seu 2025. E no início das suas metas, talvez agora é o momento de você colocar a sua mudança de mentalidade. É a primeira coisa para você entrar no 2025 transformado. Eu acredito assim, e eu quero passar um pouco da minha visão para vocês nessa noite. Amém? Então, a primeira coisa para a gente ter uma mudança de mentalidade é a gente quebrar as nossas crenças limitantes. E parece um pouco papo de coach, eu sei disso, mas isso é muito real na nossa vida. As nossas crenças limitantes é aquilo que a gente cresceu aprendendo sobre nós mesmos. Basicamente, é aquilo que a gente recebeu das outras pessoas. É as palavras que nos limitavam, que a gente aprendeu durante a nossa vida. De que a gente não ia conseguir, de que a gente não ia chegar muito longe, de que a gente não ia quebrar a sequência ali da nossa família. E isso foi impregnando na nossa cabeça. Isso vai criando raízes na nossa cabeça, como se fossem várias plantas. E essas plantas vão criando raízes muito grandes na nossa mente. E se você começa a escutar isso todos os dias, você começa a acreditar nisso todos os dias. Você começa a acordar e falar, eu vou viver mais um dia, mas eu não vou viver por viver, porque eu não vou sair de onde eu estou. E aí você começa a acreditar, e você começa a fazer com que essas palavras se tornem quem você é. E essas palavras não são quem nós somos. Essas palavras não são quem nos chamou para ser. Não é quem Deus quer que nós sejamos. Essas crenças limitantes não é aquilo que Deus nos criou para ser. Então, que a gente possa começar a analisar a nossa vida. Sabe, será que eu estou me vendo como Deus quer que eu seja? Será que eu estou me colocando no lugar? Sabe, será que eu já estou olhando para onde Deus quer me colocar e eu estou me imaginando nesse lugar já? Ou você olha para o seu futuro e você pensa assim, cara, não tem muita coisa pela frente, não tem muita coisa por vir. Não tenho muito o que fazer para a minha vida. Minha vida é assim, a do meu pai foi assim, do meu avô foi assim, então vamos continuar acreditando nisso. É isso que nos limita. Às vezes o que nos limita é ver a vida das outras pessoas
E achar porque essas pessoas estão em volta de mim, essa vai ser a minha vida também. Eu convivi com meu pai tantos anos e meu pai sempre fez assim, então eu vou fazer assim também. Ou eu vivi até hoje tantos anos assim, nunca deu em nada. Mas estou vivendo até hoje, eu vou continuar assim também. Mas se a gente quer um ano transformado, se a gente quer um 2025, uma vida transformada, a gente precisa mudar o caminho que a gente está andando. É muita loucura a gente acreditar que a gente caminhando na mesma estrada, a gente vai chegar num caminho diferente, não é verdade? A gente não chega em novos lugares traçando os mesmos caminhos que a gente sempre traçou. Você não descobre novos lugares olhando a trilha que alguém já pisou. Você só descobre um lugar novo, você só vai ser a pessoa que descobriu aquela cachoeira primeiro, se você se arriscar a meter o peito na mata ali e falar assim, tem um barulho de cachoeira por aqui, deixa eu ver onde é. E a gente viveu isso esse dia para trás. A gente estava tentando achar uma cachoeira só pelo barulho. Sabe, você não vai levar o novo para sua família seguindo os mesmos passos que a sua família sempre seguiu. Você não vai levar o novo para sua casa traçando os mesmos passos que você traçou até hoje. Você não vai conseguir novos lugares caminhando pelos lugares que já foi caminhado. Você precisa de novos lugares. Amém? E Deus nos chamou para conquistar novos lugares. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Romanos 12, versículo 2. E esse versículo ele é tradicional para quem quer ter uma mudança de pensamento. Romanos 12, 2. Eu vou ler aqui com vocês, minha Bíblia está diferente. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só o 12 mesmo, Rafa. Obrigado. Meu irmão, aqui nesse amoldar, né, para a gente renovar e transformar, essa palavra transformar, ela foi traduzida da palavra metamorfose. E quando a gente fala em metamorfose, automaticamente o que todo mundo lembra é da borboleta, né? Que a borboleta ela sai de uma lagarta, ela entra num casulo e se transforma em uma borboleta, não é verdade? É o que a gente aprende na escola, a nossa biologia básica ali da escola sobre os animais. E é uma transformação. Ela passa por uma metamorfose, por uma transformação. E às vezes a gente está procurando essa transformação na nossa vida, né? A gente quer, é o que a gente quer, na verdade. É essa mudança radical na nossa vida. Só que a borboleta, ela passa por um processo. A transformação nada mais é do que uma junção de vários processos. São pequenos processos que, no final, traz uma transformação incrível. E às vezes, sabe o que acontece? A gente está querendo passar por essa metamorfose, por essa transformação, mas a gente não está querendo viver o processo da transformação. É muito mais fácil a gente pular a etapa. Muito mais. É muito mais fácil a gente pegar um atalho ali. Quanto tempo a sociedade fala sobre teletransporte? Sobre você estar num lugar, você quer chegar no outro lugar assim, ó, instantaneamente. Porque a viagem, ela é trabalhosa. A viagem, ela é cansativa. É muito mais fácil se a gente pudesse, sei lá, hoje a gente fez uma viagem cansativa, nosso irmão Bruce casou, glória a Deus, e a gente foi no casamento dele, e aí a gente saiu tarde do casamento, e a gente já tinha que vir embora cedo para estar aqui no culto. Irmãos, como eu queria que o teletransporte fosse realidade. Sabe, para eu sair lá de São Paulo e não viver essas 5 horas de viagem e estar aqui agora. Só que o processo foi importante, a viagem foi importante, sabe? Eu e o Bruno Senna, a gente veio conversando, e a gente parou, comeu e conversa e vê a paisagem. A viagem em si foi legal, foi interessante. Quantos de nós já não viajamos para um lugar que às vezes a viagem foi mais legal do que o lugar final?
O tempo que você passou olhando a paisagem, curtindo, foi mais legal do que o final da viagem. E às vezes a gente quer pular essa etapa da viagem, a gente quer pular a etapa do processo. Por que que a gente geralmente faz isso? Porque o processo, às vezes, ele é doloroso. O processo, ele não é legal. Toda transformação, ela é desconfortável. Toda transformação, ela gera um incômodo. Porque para você expandir, você precisa comprimir. Para você crescer, você precisa comprimir, você precisa apertar para você crescer. Cadê os bodybuilder aí? Não é verdade, Vanessa? Você precisa forçar o músculo ali para ele crescer. Não tô certo? Podemos ver que não estou forçando o meu muito, né? Isso aí é óbvio, não vamos entrar nesse detalhe. Mas, às vezes, a gente não quer participar do processo, a gente não quer viver o processo de transformação, justamente porque ele precisa fazer podas na nossa vida. Ele precisa arrancar coisas da nossa vida. A lagarta, para ela se tornar borboleta, ela precisa tirar a roupa dela, o corpo dela antigo, para ela se transformar em outra coisa totalmente diferente. É o processo dela. E às vezes a gente não quer que Deus tire algumas coisas da nossa vida para a gente chegar no lugar que a gente quer. Às vezes a gente olha um lugar muito legal, sabe? Fala, nossa, fulano conseguiu isso e eu quero muito isso para minha vida também. Mas e o processo que ele viveu? E tudo aquilo que ele precisou deixar para trás? E tudo aquilo e todo machucado que ele precisou lidar com ele para chegar onde ele está? Será que a gente quer viver isso que ele viveu? Às vezes você está pedindo uma coisa para Deus, você falando, Deus, me dá isso, me dá aquilo. Mas e aí, irmãos, Deus vai começar a tirar coisas da sua vida para você chegar nesse lugar que você quer. A gente precisa estar disposto a abrir mão disso. Minha mãe, ela tinha uma tradição da faxina do final de ano. Eu não sei se todo mundo tem. Mas chegava no final do ano, ela fazia uma mega faxina em casa e começava a jogar um monte de coisa fora. E geralmente ela fazia isso no final do ano mesmo, nem é brincadeira. A pastora faz isso quase toda semana, ela joga coisa fora lá na casa dela. Mas ela jogava um monte de coisa fora e às vezes ia coisa minha no meio, eu falava, mãe, mas... Ela falou, não, estava entulhando aqui. Vamos jogar fora. Na nossa vida a gente precisa fazer isso. A gente precisa começar a limpar, jogar coisas fora da nossa vida para a gente poder acessar lugares que Deus quer que a gente esteja. Lá no condomínio, esse dia para trás, teve naquela época tava tendo muita queimada, e no condomínio que a gente mora tem uma mata que ela anexa ali ao condomínio. E pegou fogo lá, foi uma coisa horrorosa, tava muito feio mesmo, muito feio. E aí começou a chover. Irmãos, foi muito rápido. Começou a brotar as coisas lá. Foi questão assim, sem exagero nenhum, uma semana de chuva direto. A grama já ficou diferente, as árvores começaram a brotar, e eu comentei com o Alisson, eu falei assim, Alisson, foi muito rápido. Começou a brotar muito rápido. E na nossa vida é assim também. Para os brotos novos de Deus aparecer, ele precisa queimar aquela parte velha que está na nossa vida. E é a parte dolorosa, não é verdade? É a parte que a gente fala assim, Deus, o Senhor pode mexer em tudo, mas deixa esse lado aqui que depois a gente vê o que a gente faz. Deus, não, mexe nessas coisas aqui. Não, mas nessa aqui, vamos ficar com essa parte aqui que eu não quero mexer nela agora, não. A gente sempre quer negociar com Deus uma parte do nosso coração. Deus, você pode fazer isso na minha vida, mas essa parte aqui não mexe não, deixa que depois a gente resolve. E aí essa parte que ficou pra gente resolver depois, é a parte suja, é a parte que está pesando na sua vida, é a parte que não está te deixando caminhar, é a parte que está te travando. E Deus está falando para você, filho, vamos mexer nessa salinha escondida aqui que você não quer que toca? Não, Deus, essa parte dói. Essa parte é desconfortável. Mas é a parte desconfortável da nossa vida que às vezes a gente precisa encostar, a gente precisa mexer para as coisas novas começarem a aparecer, amém? É as partes, às vezes, que a gente não quer mexer, é justamente aquilo que a gente precisa falar. É justamente aquilo que a gente precisa encostar. É justamente aquilo que a gente precisa acessar na nossa vida, para que Deus realmente derrama tudo novo dele na nossa vida.
E eu falo isso porque não sei quem já passou aqui por processo com um psicólogo, com um tipo de terapia, mas quando a gente está lá, sentado na terapia, tem coisas na nossa vida que a gente não quer falar. Tem coisas na nossa vida que a gente fala assim, não preciso falar para ele, não. Ele não vai tocar nesse assunto. E às vezes quando a pessoa toca no assunto, você desvia. Você fala assim, opa, aqui não. E aí, só que aí tem um dia que o psicólogo ele vai rodear e vai cair naquele assunto que você não queria tocar. E aí você vai chorar e vai ficar com raiva dele, não vai querer voltar mais lá. Mas aí você vê que o processo começou a acontecer na sua vida. Você falou, opa, calma aí. Aquela dor que eu não queria falar sobre, ela melhorou. Aquilo que eu não queria, aquele perdão que eu não queria liberar, agora eu já consigo conversar sobre ele. Sabe, aquela pessoa que eu nem olhava na cara dela, às vezes agora tá melhorando, tá acontecendo. Sabe, meu irmão, os lugares escondidos no nosso coração, eles não vão sair daí, eles não vão se clarear se Deus não entrar e colocar o dedo ali e falar assim, filho, vamos tocar aqui? Filho, vamos conversar sobre isso? E aí que tá, sabe uma coisa muito interessante? Deus, ele não mexe se você não deixar. Deus, ele é um Deus tão educado, ele é um Deus tão correto, que ele só mexe na nossa vida nos lugares que a gente deixa ele tocar. Ele só mexe na nossa vida nos lugares que a gente deixa ele mexer. Mas a gente quer assim, Deus, me dá isso, me dá aquilo outro, me dá isso, eu quero aquilo. E quando ele vai tocar num assunto que precisa tocar para você poder acessar esses lugares que você quer, você fala assim, não, Deus, calma aí. Aí você dá um passinho para trás. Você fala assim, não, Deus, aí acho que não é tão legal a gente falar sobre isso. Mas nessa noite Deus está te falando, meu irmão, mexe naqueles lugares que você está tentando esconder, para você poder acessar novos lugares que Ele tem para te dar. Amém? Irmãos, e para a gente viver e para a gente colocar esses novos hábitos na nossa vida, geralmente se fala que a gente precisa de 21 dias, né, para a gente poder incluir um hábito totalmente na nossa rotina, para aquele hábito ficar natural, para aquilo ser parte da nossa rotina. Então, não é a mudança de pensamento, ela não vai acontecer da noite para o dia. Ela não vai acontecer, olha Deus, eu mudei de pensamento, vou ser uma nova pessoa agora. Você pode ser uma nova pessoa, mas isso leva um tempo, isso leva um processo. Porque mudar de vida, ela requer uma persistência todos os dias. Porque às vezes a gente quer que... Vou usar meu exemplo, tá? Passei 30 anos acreditando em uma coisa, e eu vou sair daqui hoje, vou deitar no meu colchão e falar assim, Deus, a partir de amanhã, eu não penso mais nisso. Dormi, acordei, pronto. Não estou pensando mais nisso. Não, irmãos, não é assim. Precisa de perseverança. Sabe, você precisa olhar todos os dias e falar assim, não, eu escolhi não viver assim mais. Eu escolhi não pensar isso mais. E quando esses pensamentos entram na nossa mente, a gente fala assim, não, esses pensamentos não me pertencem mais. É dia a dia. Você precisa dia a dia treinar isso. Treinar a sua mente para ela se transformar todos os dias. Porque ela foi treinada a pensar em coisas que não são legais. A sua mente foi treinada a falar para você, não, você não vai conseguir. A sua mente foi treinada a falar para você, não faça isso, não tente isso. O nosso corpo, ele tende a ficar ali no confortável. É do ser humano. Ali onde está tudo bem, tudo tranquilo, é onde o ser humano quer ficar. Então a nossa mente vai nos forçar todos os dias a não mudar. A nossa mente vai falar todos os dias para a gente, não, você não precisa mudar. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Você não consegue, você não vai chegar lá. Por quê? Porque é mais confortável para a gente ficar onde a gente está. Mas lembrando, a transformação não está onde a gente está, onde a gente está. A transformação está onde Deus quer nos levar. O melhor de Deus para a nossa vida está onde Ele quer nos colocar. Aquilo que a gente está pedindo para Deus não está onde a gente quer estar. Está onde Deus quer nos colocar. É lá que mora tudo de bom que Deus tem para nós. É lá que mora a boa, perfeita e agradável vontade dEle.
Então a gente precisa passar pela viagem. A gente precisa passar pelos buracos da estrada. A gente precisa passar pelo sol na cara. A gente precisa olhar para aquela paisagem feia também. A gente precisa viver isso. Porque senão a gente não chega onde Ele quer que a gente esteja. Amém? Abre sua Bíblia comigo lá em Marcos 2, 21. Marcos 2, 21. Amém. A gente vai ler o 21 e 22, viu, Rafa? É isso mesmo, 21 e 22. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho romperá os odres, e tanto o vinho quanto os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos. Amém. Irmãos, eu ficava me perguntando, gente, o que é odre, né? Porque eu não sabia, esse nome era legal. Mas odre é uma bolsinha de couro que eles carregavam antigamente para guardar o vinho. Então eles andavam com essas bolsinhas nos cavalos, imagino nos camelos, né? Andava com essas bolsinhas para poder carregar o vinho. E o vinho novo, ele ainda fermenta. E aí, dentro da bolsa de couro, no sol, o que acontecia? Vinho novo, bolsa de couro velha, o que ele acontece? Ele endurece, ele fica rígido. Então o vinho fermentava e a bolsa estourava. Então eles colocavam vinho novo dentro de um odre novo, porque o couro novo, ele estica, ele dá uma esticada, então ele acompanha a fermentação do vinho. Basicamente não coloca o vinho novo num odre velho, porque ele vai estourar e você vai perder todo o seu vinho. Você vai ficar sem beber o vinho. Você vai comer o pão seco, na goela, assim, descendo, juntando saliva para descer o pão. Irmãos, agora vamos trazer isso para a nossa vida. Deus, ele não derrama coisas novas em corações da mesma forma. Deus, ele não derrama o novo dele, ele não te dá coisas novas, ele não te dá bênçãos novas na sua vida, se ele olha para o seu coração e seu coração está o mesmo. Sabe por quê? Porque vinho novo não coloca em odre velho. Você precisa limpar o seu coração, você precisa fazer o seu coração novo, para ele poder derramar o novo dele sobre a sua vida. Ele olha para a sua vida e fala, não, se eu derramar bênçãos agora na vida do meu filho, vai estourar. Se eu colocar coisa nova aqui, não vai ficar bom, vai estourar. Sabe o que isso significa? Que às vezes a gente está pedindo coisas para Deus derramar coisas novas na nossa vida, mas a gente não está preparado para receber aquilo ainda. A gente está querendo coisas novas, a gente está querendo coisas diferentes, mas a gente não está preparado para receber aquilo ainda. E aí, eu comentei aqui, eu brinquei no começo que está na hora da gente começar a pensar nas metas do ano que vem e anotar. Irmãos, primeiro tópico da sua listinha de metas. Antes de pedir, antes de querer coisas novas, coloca como início, como primeiro tópico, reformar a minha vida. Transformar a minha vida. Me preparar para receber coisas novas. Sabe, pensa na sua preparação primeiro. Nenhum atleta vai jogar, nenhum atleta vai correr se ele não se preparar antes. Ninguém chega em lugares novos sem se preparar antes. Você não vai chegar num casamento que você sabe que está todo mundo arrumado, saindo da sua casa como você fez o frango assado para a família de domingo e vai chegar no casamento. Você não vai fazer isso. Eu tenho certeza que não. Só se alguém te amarrar e te levar. Mas você vai querer se preparar, não vai? Você vai querer colocar uma roupa legal, você vai querer as mulheres vão querer fazer uma maquiagem, arrumar o cabelo. Você vai querer se preparar para chegar num lugar novo. Você vai querer se preparar para chegar num lugar importante, não vai? Então, se esse lugar que você está pedindo para Deus é tão importante para você, começa pelo primeiro passo, a preparação para chegar nesse lugar. Se esse lugar que você está pedindo para Deus é tão importante para você, você quer tanto isso, então você precisa preparar o seu coração para receber.
Quando a gente vai colocar móvel novo em casa, o que a gente faz? Antes da pessoa entregar o móvel, a gente prepara o lugar, separa, limpa tudo. Pronto, agora pode colocar o móvel novo. Deus, ele é o entregador. E a mensagem já apitou no seu celular, ó, saiu para entrega. Agora, a segunda parte é sua. É preparar o cantinho que vai chegar esse móvel novo. E o móvel que Deus está trazendo é a bênção que você está pedindo, amém? A entrega que está chegando, que já apitou aí, é o que Deus está trazendo para você, para esse 2025. Aquilo que você está esperando, aquilo que você passou 2024 pedindo, meu irmão, pausa agora o pedido e fala assim, Deus, eu vou pausar esse pedido aqui. Esse finalzinho de dezembro agora, eu vou me preparar para receber, porque eu creio que o Senhor já está mandando. Amém? Irmãos, para finalizar, eu separei 2 tópicos muito importantes para a gente analisar e pensar. Eu sei que a gente tem muita coisa para mudar na nossa vida. E eu falo a gente porque se eu for começar a listar aqui, irmãos, eu acho que esse telão não é pequeno, o tamanho da lista. A gente tem muita coisa para mudar. Todos os dias a gente tem coisa para mudar. Todos os anos a nossa lista de final de ano vai ser imensa. Você vai passar lá um tempinho. Porque a gente está em transformação todos os dias. Então, todos os dias a gente precisa olhar para dentro de nós e falar assim, Deus, o que eu estou precisando mudar hoje? Qual que é a minha atitude de hoje que eu preciso mudar para melhorar meu amanhã? Mas para nortear a gente, eu separei 2 tópicos. E o primeiro deles é, a gente precisa parar de ser mais preocupado e ser mais confiante em Deus. A gente precisa preocupar menos e confiar mais. E falar disso, irmãos, eu até travo, porque assim, falar disso é muito fácil. Pegar o microfone aqui, você deve estar pensando aí agora, não, pegar o microfone e falar para eu confiar mais é muito fácil. Mas realmente falar é muito fácil, irmãos, mas viver a confiança é muito difícil. Sabe, só quem já teve que olhar e falar assim, Deus, eu não tenho mais o que fazer. O que eu podia fazer eu já fiz, agora eu preciso confiar no Senhor. Só essa pessoa sabe o que é confiar em Deus de verdade. Sabe, irmãos, não espera esse dia chegar para você querer confiar em Deus. E confiar em Deus é uma escolha. Eu já falei isso várias vezes aqui e eu não canso de usar esse exemplo. Ter fé é você pisar primeiro e depois Deus põe o chão. É você, irmãos, você pôs o pé aqui, ó, sem nada. Confia que Deus vai colocar o chão ali. Isso é ter fé. Isso é confiar. Sabe, é esse nível de confiança que Deus está esperando de nós. E não aquele nível de confiança de entregar e ficar segurando e querer brincar de cabo de guerra com Deus. Porque a gente faz isso com Deus. A gente quer brincar de cabo de guerra com Deus. Falar assim, Deus, segura aqui, mas se o Senhor não der conta, eu estou segurando do outro lado. Não é verdade? Mas é confiar em Deus de verdade, irmãos. É olhar para Ele e falar assim, Deus, eu dependo do Senhor todos os dias. Sabe, eu acordo, eu durmo pela misericórdia do Senhor. Sabe, eu respiro pela sua misericórdia. É colocar Ele ali do seu lado e falar, Deus, eu só ando pela sua misericórdia. Eu só estou aqui hoje pela sua misericórdia. Lá em Filipenses, não precisa abrir, eu vou ler rapidamente. Filipenses 1,6 diz o seguinte, pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo, até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Não precisa se preocupar, irmãos, porque se Deus ele prometeu para você, ele é fiel o suficiente para te entregar. E se Deus ele começou a obra na sua vida, ele vai te honrar o suficiente para terminar essa obra na sua vida. Não tem uma promessa que Deus fez que ele não cumpriu. Amém? E o último tópico, é da escassez para a abundância. Você não vai nadar com a mão fechada. Concorda comigo? Você não vai receber nada com a mão fechada. Você não vai abrir uma porta de um carro com a mão fechada. Você não vai abrir uma porta com a mão fechada. Você não faz nada com a mão fechada, a não ser brigar com alguém. Não precisa fazer isso, irmãos. Mas para você receber coisas novas, você precisa estar com a mão aberta.
E quando eu falo mão aberta, irmãos, não é para você sair gastando dinheiro adoidado, não. Não é isso. Mas é para você ter uma mentalidade de que coisas novas vão vir sobre a minha vida. A escassez não pertence à minha casa. A escassez não pertence à minha vida. Sabe, a escassez, ela não entra na minha casa. Talvez você olhe para mim e fale assim, Bruno, mas a escassez, eu já estou vivendo a escassez lá em casa. O negócio lá em casa já está assim, no vermelho. Já... Irmãos, a escassez não entra na sua casa. 2025, a escassez não pertence a você, amém? Então, se ela já está na sua casa, irmãos, creia que é a fase, mas ela vai sair da sua casa. Porque você vai colocar ela para fora da sua casa, porque Deus ele vai te honrar. Porque ele te prometeu que a escassez não pertence aos filhos dele, amém? Para você começar 2025 colocando a escassez para fora da sua casa, primeira coisa, ore dentro da sua casa e fale, a escassez não pertence a esse lugar. Porque é promessa de Deus, irmãos. Aquilo que Deus te promete, ele cumpre. E se ele te prometeu uma vida abundante, é uma vida abundante que ele tem para você. Se ele te prometeu que você tem novos lugares, lugares de promessa dele para sua vida, é o que ele tem para você. Sabe, começa a olhar para dentro de você e falar, Deus, o que eu preciso mudar? O que eu estou fazendo de errado? Seja sincero com você, meu irmão. Olhe para o seu coração e seja sincero. Fale, Deus, o que eu estou fazendo de errado? Onde é o ponto da minha vida que eu preciso melhorar? Talvez você está olhando e fale assim, Deus, eu estou fazendo tudo certo. Então você vai chegar para Deus e falar, Deus, eu estou fazendo tudo certo. Eu estou seguindo a palavra, eu estou fazendo o que o Senhor me manda. Agora eu estou vindo aqui para reivindicar aquilo que o Senhor me prometeu. Irmãos, se coloque no lugar de filho de Deus. Sabe, eu queria finalizar essa palavra te falando isso. Se coloque no lugar de filho de Deus. Sabe, filho, ele não fica com vergonha do pai. Filho, ele não tem vergonha do pai. Filho, ele chega pro pai e fala assim, pai, me dá 10 reais. Pai, eu quero uma mochila nova. Pai, eu quero um tênis novo. Pai, eu quero isso. Pai, eu quero aquilo. Filho chega no pai, ele nunca pensa se o pai vai falar um não para ele não. Ele só quer chegar no pai e falar, pai, eu quero isso. Eu quero aquilo outro. E filho, ele chega no pai e fala, pai, eu fiz tudo que o senhor falou. Agora o senhor falou que se eu fizesse tudo, o senhor ia me levar lá no shopping. Não é verdade? Filho faz isso. Eu sei porque eu fazia isso com meu pai, gente. Não tem filho ainda não, mas eu fazia isso com meu pai. Filho, ele fica ali, ó, pai, eu fiz tudo, e agora? A gente vai sair? Pai, eu arrumei meu quarto, e agora? Você vai deixar eu ir lá brincar de fora? A gente precisa ter a inocência de uma criança para chegar diante de Deus. E falar, Deus, eu estou fazendo tudo o que o Senhor falou para eu fazer. E agora? Chegou meu momento? Meu irmão, confie em Deus. Sabe? Ignora as palavras das pessoas que você não ia conseguir, que você não ia chegar, que não ia dar certo na sua vida. Ignora. Lembre-se todos os dias, você é filho de Deus. E se posicione como filho de Deus, para chegar até Ele e falar, Deus, eu estou aqui. O que eu tiver que mudar, o Senhor pode me falar. O que eu tiver que mexer, o Senhor pode me falar que eu vou mexer. Mas eu estou preparado para chegar em novos lugares. Amém? Então, nessa noite era o que eu queria falar para vocês. Que você possa iniciar o seu preparar para 2025, pensando, Deus, o que eu preciso para esse novo ano? O que eu estou precisando mudar para esse novo ano? Esteja disposto para abrir seu coração, para Deus entrar e fazer a obra dele. Amém? Olá, Pastor Thales e Pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer, seja muito bem-vindo à nossa família. O
nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e por onde você pode conversar conosco. E nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!